Olá. Bom, então eu decidi que toda vez que eu tiver um insight, algo importante para dizer, eu não vou guardar só para mim, eu vou começar a registrar na forma de vídeos para que eu tenha como lembrança e para que as pessoas possam ter acesso um dia, quando quiserem, quando se interessarem por esses assuntos. Eu não tenho paciência de escrever, escrevo muito bem, mas não tenho paciência. Ultimamente as pessoas também não querem mais saber de ler, então é mais fácil falar por aqui. Eu fui hoje fazer uma caminhada, faz tempo que eu não faço mais atividade física, faz muito tempo. E aí eu pensei assim, bom, preciso, né, me exercitar, porque determinados hormônios só liberam com atividade física, e se a gente não faz isso, o corpo começa a parar, e a pessoa fica depressiva. Por isso que cada vez mais, quando a pessoa tá muito obesa, já sai do limite considerado normal, não é nem que ela não quer sair dessa situação, mas o corpo dela não deixa. Quanto mais você fica parado, né, é aquela inércia. Mais difícil, mais uma carga maior de energia você tem que colocar no seu corpo para sair daquela inércia. Então é muito difícil mesmo. Então pensei assim, bom, se eu não voltar a fazer atividade física, não me forçar, eu não vou voltar nunca mais. Eu peguei, né? Antigamente eu corria, fazia muita coisa. Mas aí fui só caminhar, pelo menos uns 40 minutos. Aí já deu uma melhorada na minha cabeça, sabe? Já os pensamentos já começaram a fluir de uma forma mais sincronizada, mais rápida. E aí eu fui sentindo as energias, né? Eu sempre fui assim, por onde eu passo, independente de estar caminhando ou não, eu sempre procuro sentir as energias dos locais pelos quais eu passo e vou analisando. Então, eu passei por um local que é considerado turístico na cidade e haviam muitos bares, muita gente nas ruas, nas esplanadas, tomando cerveja, ouvindo música. E eu não senti energia boa, apesar da natureza linda, maravilhosa. Já era de noite, aquela lua que parecia um sol, lua cheia, coisa mais linda, super iluminado, na beira do rio, lugar lindo. Mas eu não senti energia boa ali do ambiente também. Que músicas que eram, né? Aquelas músicas que a gente já. Muita gente vai discordar, mas eram músicas de baixa. Bom, não vou falar sobre isso, não vou entrar nesse mérito. Esse vídeo não era pra isso, mas eram músicas de baixo padrão vibratório mesmo. Então, só me fez pensar que aquelas pessoas, elas não são felizes. Elas nem têm consciência disso, porque como elas gostam de ouvir aqueles tipos de música, significa que elas se conectam com essa vibração. E ao elas se conectarem com esse tipo de vibração, elas pensam que elas gostam, porque elas se sentem bem porque estão conectadas, né? Entrou ali numa ressonância. Mas são músicas que mantêm a pessoa ali vibrando só nos chakras inferiores, né? Aquelas músicas funk, sofrência, aquele sertanejo de última categoria. Se colocar um músico para estudar aquilo, ele vai dizer que aquilo não entra nem na categoria de música ainda, porque ela não tem os elementos. Eu não sou música, não sei, mas já li sobre isso e sei que alguns tipos de que nós chamamos de música não são, na verdade, música, porque não entram nos elementos, não possuem os elementos necessários para serem considerados músicas. Ok, então, mas é só para dar um contraste aqui com o que eu vou falar depois, porque a energia ali realmente estava pesada, estava ruim, né? E você começa a perceber que aquelas pessoas, elas não têm assim um futuro, algo para acrescentar para o mundo. Elas estão ali vivendo, sobrevivendo, são consumidores, né? São operários do sistema, consumidores, e pensam que estão se divertindo. Elas pensam que elas estão tentando, né? São umas coitadas. E aí no meu caminho de volta, né?
eu entrei num campo que aí já não tinha mais barzinho, já não era região turística, até eu chegar na minha casa, tava tranquilo, sossegado, tipo, domingo, tudo fechado, já era de noite. E aí começou a ter lugar residencial, passava, eu via as casas assim normais, classe média, normais. Nada assim muito diferente do que a maior parte das pessoas estão acostumadas. E um pouco mais à frente, eu senti uma energia diferente, muito diferente. Era a energia, porque não tinham pessoas ali. Aí, quando eu olho para ver o que era ali, que eu tava sentindo aquela energia, era uma escola infantil, era uma creche. Não só de criancinhas, né, mas de até um certo período ali, não sei se até os 6, 7 anos de idade, mais ou menos, não sei, não sou professora, não faço ideia, mas não pegava só criancinha não, pelo que tava ali na publicidade da escola. Pegam crianças também já crescidas. Mas eu senti uma energia melhor. Ah, porque criança é boa e tal. Não, não tem nada a ver. O espírito da criança já nasce também com todo o ego do ser humano, né? Com todas as suas deficiências, também está sob o princípio da polaridade, ora pode se comportar como Deus, ora pode se comportar como um demônio. Não tem esse negócio de criança ser pura. Isso é besteira, né? Mas aí me veio automaticamente um insight na cabeça do que estava acontecendo, por que a energia ali era tão boa, tão vívida, tão leve, tão melhor. Não é leve no sentido de pura, não entendam como pura, porque aqui eu não quero nada de moralismo, detesto moralismo, isso é ridículo. Os princípios físicos, os princípios cósmicos não seguem o moralismo do ser humano, muito menos o moralismo cristão, ridículo, não segue isso, tá? Não é disso que eu tô falando. Mas era uma energia de vivacidade, de ânimo mais forte, tá? E eu nem ligo pra criança, viu? Nem ligo. Não sou, não tem instinto maternal, não sou aquele tipo de pessoa que quando vê criança fica sorrindo e gosta. Não. Criança longe de mim. Não tem nada a ver com criança, tá? Não gosto nem desgosto. Eles começam a chorar, então ficam irritadíssima. Mas a energia ali era melhor. Aí que eu entendi o que estava acontecendo. Por isso que autoconhecimento é importante, por isso que praticar espiritualidade, não religiosidade, é importante, porque a gente acaba entendendo, conhecendo elementos que depois você faz a sincronia, você faz o ajuste, né? Monta, quebra-cabeça, e aí que você entende coisas que não vão estar escritas nunca em nenhum livro. Tem isso em livro. São coisas que você aprende na vida. Mas tem que estudar, obviamente que você tem que estudar. Só que depois que você lê os livros, você não tem a sabedoria ainda. Você vai construindo. Você vai chegando no seu processo, né, de conhecimento e de autoconhecimento. Primeiro você conhece a si por dentro e depois, ao mesmo tempo, você vai conhecendo o mundo. E esse processo é eterno. E aí, nesse meu processo, há muitos anos atrás, eu fiquei, né, tomei conhecimento do Chi, da energia Chi. Depois vocês pesquisem o que é isso. E aí que eu me toquei, a criança ela tem uma quantidade de Chi maior. Não sei porquê, mas para vocês entenderem um paralelo, é como o feijão. Sabe aquele experimento na escola que a professora mandava plantar semente de feijão? Não nasce com aqueles dois pãezinhos ali do lado com uma folhinha no meio, que são os cotilédones? Então, aqueles cotilédones, eles são carregados de proteínas, de minerais. É uma reserva nutritiva que a plantinha vai precisar nas suas primeiras fases de vida. Interpretem esses cotilédones como sendo o Chi. É uma energia vital, né? Em tudo que vocês puderem encontrar do Chi, em livros, internet, tudo mais, ninguém vai estar falando de quantidade de Chi, se em algum momento da vida umas pessoas têm mais ou menos quantidade de Chi. Dificilmente vão entrar por esse assunto. Acho que quem é terapeuta holístico
e faz algum curso voltado para isso, pode até aprender no curso como é que se obtém mais chi ou como é que se perde chi. Mas normalmente não tem uma regra. Eu, pelo menos, nunca ouvi ninguém falar, ninguém dizer que a criança tem uma quantidade de chi maior. Se alguém souber, ótimo, pode até me dizer depois. Mas ali eu senti isso. As crianças, elas nascem já com uma quantidade maior de chi. Acho que deve ser por isso que há inúmeros casos de acidentes, catástrofes que acontecem, que a família inteira morre, mas o bebê não. E o que é que deu tanta força, tanta resistência para aquele bebê? É o chi, né? É energia vital. Essa energia, ela não tem a ver com o corpo físico. É como se fosse uma ligação dos planos astrais, né, dos planos espirituais. Entendam espiritual como sendo, não é algo que não existe, não é fantasia, não, tá? É o plano mental. Quando você pensa, aquilo já é o plano astral, já é o plano espiritual. É algo mais sutil, que você não toca, mas você pensa e você sente, você sabe que existe, mas você não toca, porque não tem matéria densa. Então, é como se fosse uma ligação desse plano astral com o nosso corpo físico. Algo que vem de fora, vem do cosmos. É como se viesse a luz do sol e aquilo vai te aquecendo, vai te carregando. E dessa mesma forma a gente tem esse carregamento de energia em nós que nos abastece nosso corpo físico, né? Abastece nossos chakras, faz toda a limpeza e toda a conexão do nosso corpo com o cosmos. E a quantidade nas crianças é maior e nos idosos acho que vai diminuindo, por isso que eles vão perdendo a vivacidade, aí chega uma hora que o sistema físico trava e a pessoa morre. E aí que eu entendi, que é a parte mais importante que eu queria falar, o porquê que nessa sociedade atual, cada vez mais nós estamos vendo desgraças acontecendo com crianças. Assassinatos, roubos, estupros, violência com criança. Eu tô cansada de ver no YouTube tarólogas de excelente qualidade, dizendo cada vez mais que a violência contra crianças vai aumentar. Todo mundo que tem alguma capacidade de fazer alguma previsão, eu não tô dizendo isso, não sou vidente, mas os videntes bons, dizendo que cada vez mais a violência contra a criança vai aumentar. Não só em países subdesenvolvidos, mas no mundo como um todo. E obviamente que nos subdesenvolvidos é pior ainda, né? É um povo que tá em desgraça. Aí desgraça chama desgraça. Aí que eu entendi o porquê. Porque quando você pega uma sociedade atual, vinda de um sistema totalmente desequilibrado de propósito, né? Desequilibrado de propósito ao longo dos séculos e séculos para que as pessoas possam ser manipuladas, escravizadas, usando como armas para isso, para poder manipular essas pessoas, usando como armas, principalmente, religião e moralismos. Como é que essas sociedades, as elites dessas sociedades conseguem manipular e desequilibrar essas pessoas? Desconectando elas do princípio primordial da vida, que é a energia sexual. Desconectando elas disso. Porque quando você faz o processo de autoconhecimento, inevitavelmente você vai ter que se voltar para o estudo das energias sexuais, para o estudo da Kundalini. Essa é uma coisa que não tem como. Se você praticou autoconhecimento e você não aprendeu a importância da Kundalini, você não praticou autoconhecimento. Você não chegou nem perto, nem perto. A Kundalini é o princípio. Então, todo o trabalho das religiões, tá? Qualquer religião, qualquer uma, é te desconectar disso. Porque é ali que mora o poder. Ah, então você tem que sair fazendo sexo com todo mundo. Não! A energia sexual e da Kundalini não é só para procriação. Procriação é se você quiser, é uma opção. É uma opção. Então não tem que ir para a procriação, você não tem também que ir para a questão do entretenimento, que é ter o ato sexual em si para gerar prazer. Não é obrigatório. Energia sexual não é só para isso. Energia sexual também é energia da vida, de criação. Um processo de criatividade, um artista fazendo uma arte, pintando um quadro, um cientista criando coisas em um laboratório. Tudo isso é a energia sexual em ativação. Ela está transmutando nesses trabalhos. Ela não precisa transmutar apenas através do orgasmo. E muito menos através de ter um filho, né? Existem outras formas.
Então, energia sexual não é só sexo, é que as pessoas não entendem isso, né? E as religiões, elas desconectam a pessoa. Então, e muita gente fica desequilibrado mentalmente, emocionalmente, tem a vida destruída por conta disso, né? Imagina pessoas que não se adequam no sistema, principalmente no sistema aceito pela sociedade, que é o sistema heterossexual. Essas pessoas ficam mais desequilibradas ainda, se desde criança elas percebem que essa sexualidade delas eram diferentes. E aí vem a religião e castra. Essas pessoas, elas vão ficando com problema. Não é todo mundo que consegue manter um equilíbrio. Tem muita gente que fica com problema, que se sente muito castrado. Aí você pensa que a pessoa até ela nasceu heterossexual e tal, de acordo com a sociedade considera como sendo normal. Mas aí ela já vem de uma família que teve a sexualidade castrada. A mãe tá lá, casou, mas é uma múmia. É uma múmia, não sabe nem o que é orgasmo, né? O pai, às vezes, transa com ela, mas não gosta da coisa. Mas tá ali pra cumprir tabela. Aí tem o filho, né? O filho cresce num ambiente desse. Também vai ser castrado, também vai ter a sexualidade castrada. Independente dessa pessoa ser um homo ou ser hétero, essa pessoa é um pedófilo em potencial. Ela se torna um pedófilo em potencial. Ela pode desenvolver outros desequilíbrios. Quer dizer, esse desequilíbrio, né, por estar tendo a sua energia sexual castrada, ela pode desenvolver outros problemas na vida em função desse desequilíbrio, não só ser pedófilo, ser estuprador. Ela pode desencadear isso de outras formas, em diferentes graus. Mas ali o insight que eu tive foi com relação aos pedófilos, né? Que praticam crimes contra a criança, estupro, abuso sexual e assassinatos, tá? E aí tem os psicopatas da vida, né? Que são as pessoas que não têm capacidade de sentir empatia. Não sei se é somente por um princípio biológico, que de verdade a genética delas não permite o desenvolvimento de hormônios, né, a produção de ocitocina, que elas vão ter a capacidade de ter empatia. Pode acontecer isso também, essa é uma condição biológica que a ciência ainda está estudando, mas pode ser também que haja uma sincronia dessa questão biológica com a questão da vivência em si, da criação que a pessoa recebeu, né? Ela vem de um ambiente assim tóxico. Aquilo pode fazer com que essa pessoa possa até travar o seu desenvolvimento natural. E ela não dê tanta margem para que esses hormônios interfiram na mente dela. Não se manifestem com tanta força, né? A nossa mente tem mais poder do que a gente tem a capacidade de entender. Nós não entendemos completamente a nossa mente, o nosso poder mental, mas eu acredito que se a pessoa, ela fixa mentalmente, ela fica travada só no raciocínio, e ela não deixa os sentimentos virem à tona, eles não vão vir. Então pode ser que a psicopatia também possa vir daí, não seja somente uma condição biológica que a pessoa já nasceu assim e não tem o que fazer. Talvez a pessoa ela se torne assim, talvez ela até tinha o potencial genético para vir a desenvolver hormônios e ter empatia, ter compaixão e tudo mais. Mas ela vem sendo criada num ambiente tão tóxico, ela absorve aquilo, ela não sabe como lidar com aquilo, e daí numa defesa, né? Porque o corpo humano tem inúmeras tentativas de defesa. Aí numa dessas tentativas de defesa, ela bloqueia esses sistemas emocionais. E aí no que ela bloqueia, ela se torna um sociopata, um psicopata, né? Não necessariamente aquele lá que vai esquartejar, aquele lá no nível muito severo, que a psiquiatra tem que explicar do que se trata, mas no nível mais leve, pode ser também um bloqueio emocional vindo da experiência de vida que ela vem tendo, da criação que ela vem tendo. Então, a sexualidade de uma criança ela já começa a ser travada por falsos moralismos, religião, controles excessivos, né? Não é que a criança, ela, não tô dizendo aqui, né, para quem tem muita gente que vai ouvir isso, não vai entender bulhufas, e vai falar, mas você tá querendo que a mãe ensine a criança a fazer sexo? Não, pelo amor de Deus, não estou falando de sexo, tô falando de energia sexual, tá? Às vezes a criança, ela quer se manifestar,
Ela quer produzir algo em criatividade, nem que seja ali pegar a sulfite e desenhar, dançar, cantar uma música, comprar uma roupa que seja adequado para os gostos dela. E a família proíbe, não deixa. Né? Na África, eu já vi dizer que crianças já foram mortas pelos próprios pais porque sonharam que estavam morando nos Estados Unidos. Né? Não estou defendendo os Estados Unidos, quero que os Estados Unidos se ferrem, mas matar uma criança porque ela sonhou que ela estava num país mais desenvolvido financeiramente, só porque ela foi considerada como sendo uma bruxa, porque ela teve um sonho fora da realidade do que eles vivem, isso é uma forma de castrar a energia sexual da pessoa, porque quando a gente sonha, é sinal que a Kundalini está ativa. Então consegue, a energia sobe, né, até o chakra aqui coronário, expande e faz conexão com o chakra da estrela. Então, existem milhões de formas de você boicotar o desenvolvimento espiritual de uma criança. E todos eles passam pelo corte, pela castração da sexualidade, tá? A partir do momento que você não aceita como seu filho é, independente dele ser homo ou dele ser hétero, mas a partir do momento que você quer colocar um padrão, que você força ele numa igreja, que você força ele a ler a Bíblia, que você força ele a se comportar como você se comporta, que você força ele a ter os seus valores, porque quem disse que os seus valores são corretos? Só porque você tem um grupinho de pessoas que validam os seus valores não significa que os seus valores sejam corretos. Não significa que a sua moral seja correta. Não significa que moral seja a mesma coisa que ética humana. Porque ninguém que tem ética humana precisa de moral para saber o que é certo e o que é errado, porque a própria ética humana vai dizer. Porque a ética humana é algo que sai de dentro. E só sai de dentro quando você teve a capacidade de olhar para dentro de si, voltar para dentro de si e se conectar com o todo. E quando você faz isso, inevitavelmente, você vai ter compaixão. Você não vai sair fazendo atrocidades por aí. Então não tem necessidade de ter essa moral. Todo mundo tem a capacidade de ter ética humana. Quando faz a conexão com o todo, né? É a conexão com o todo que é importante. Não é ter fé, não é ter Deus. É ter a conexão com o todo, tá? Que até o conceito de Deus é questionável. Mas então, essas pessoas que têm esse desequilíbrio muito forte, muito grave, não é todo mundo que consegue superar uma condição ruim, tóxica dentro de casa, dentro do que viveu, né? Não é todo mundo, cada pessoa tem a sua capacidade de resiliência, o seu nível de evolução, do seu nível de consciência já desenvolvido ou não. Aí dependendo do nível de consciência dessa pessoa, dependendo da força que essa pessoa tem ou não, dependendo da mente, o quanto essa pessoa tenha de inteligência desenvolvida ou não, ela vai conseguir superar toxicidades familiares ou não. Tem aquelas que não superam, tem aquelas que tá no ambiente ali que elas não superam mesmo. E esse desequilíbrio, quando instaurado, ele pode ir para diversos pontos. Ele pode se manifestar de diversas formas. Ali no caso, o que eu senti hoje foi isso. Muitas das pessoas que manifestam esse desequilíbrio na forma de uma sexualidade deturpada, que vem a ser a pedofilia, o abuso sexual praticado contra crianças, né? Isso não acontece sem motivo. Quando eu volto ali na conversa das videntes, que falam que cada vez mais isso vai começar a acontecer e tal, e não sabe por quê, que nós precisamos fazer muita oração, ter muita fé e tal. Então, a fonte, hoje eu entendi, pelo menos o meu entendimento, a origem disso, a fonte desse problema, né, é essa. Por que vão atrás de crianças? Por que essas pessoas que estão com a sexualidade deturpada, castrada, boicotada, em grande maioria das vezes, diria que em 100% das vezes, ou pela própria família, ou pela igreja, tá? Independente da igreja. Por que elas vão em cima de criança? Por conta do chi.
Elas precisam se alimentar. É o chi, é o que tá na criança que atrai. É o chi, é essa energia, tá? Eu também não entendia por quê. Eles têm a sexualidade deturpada, tem tanta prostituta disponível, tem gente que faz de graça, né? Ser homossexual também encontra fácil, é só sair na rua. Não precisa nem sair na rua, tá na internet. Mas por que vai atrás de criança? Porque a criança tem o chi. Nem todos eles não têm essa consciência, é uma coisa inconsciente. Hoje mesmo, eu tava passando ali pela escola infantil e eu senti aquela energia, não tinha criança lá, mas a energia fica. A energia, ela fica presa no espaço-tempo. Quando tem uma concentração, né, uma frequência ali de uma frequência, né, que sempre elas estão indo lá e lá e lá e frequentando por um determinado período de tempo, a energia fica presa ali. Não vai ficar eternamente, mas por um tempo a energia fica ali, eu senti. E da mesma forma, né, quem tá ávido de alimento, quem tá passando fome, quem precisa do alimento, sente aonde buscar e sabe onde buscar. Não tem essa consciência que eu tô tendo, não sabe o que é o chi, não sabe o que é isso, mas vai buscar. É errado, mas elas não sabem, eles vão. Eles vão. E esse problema não vai acabar. Não vai porque a geração de pessoas desequilibradas sexualmente é cada vez maior, porque a sociedade quer assim. A sociedade se recusa a evoluir com seus falsos moralismos, com seus dogmas, com as suas religiões catastróficas, com os seus deveres, né, com a sua cartilha, com os seus mandamentos do que é certo, do que é errado, do que é um ser humano correto. A sociedade produz os seus próprios monstros, não tem um diabo. O que tem é o ser humano, na sua pior manifestação do princípio da polaridade. Ele pode manifestar para o lado positivo, mas ele manifesta no lado negativo. Né? E não tem conserto, né? A pessoa, quando ela tá nesse ponto, ela não sabe manifestar esse chi de outra forma. Ela não aprendeu, a sociedade não deixou ela aprender. Não permitiu e ela não teve forças para sair desse ciclo de sofrimento. Então ela vai buscar aonde ela sente que ela vai obter essa energia de vivacidade, porque a dela já foi esgotada, já foi escoada, foi vazada, né? A pessoa, quando ela não tem uma inteligência, um conhecimento ou uma resiliência ali adicional, que ela consiga sair daquele ciclo de sofrimento de onde ela foi criada ou da sociedade em que ela nasceu, para ela ir buscar a sua alegria, a sua felicidade de outra forma, quando ela não tem essa capacidade sozinha de fazer isso, ela se desequilibra. E aí, nesse desequilíbrio, ela pode fazer isso que eu tô falando, né? De se tornar um pedófilo e tudo mais. E uma vez que ela faz isso, a sociedade vai aplicar qual corretivo? Prisão. O que ela vai aprender lá? Só coisa ruim. Ela vai ficar ainda pior. Então, ela não vai se regenerar. Se ela for presa, independente do que acontecer, a sociedade não tem nenhum corretivo que regenere, de regeneração para essas pessoas. Não tem, porque você tem uma coisa que é proibida no planeta Terra, é autoconhecimento, tá? Se tem algo que é proibido, que é limitado, que a sociedade faz de tudo para que as pessoas não tenham, é se voltar para dentro de si, se conectar consigo mesmo. Porque quando você consegue se conectar consigo mesmo e você se conecta automaticamente com o todo, acabou para o sistema. O sistema começa a perder, né? Religião começa a perder, família começa a perder. Qualquer um que tem autoridade sobre você começa a perder. E não é o que eles querem, né? Porque eles estão em função dos próprios egos, eles querem poder, querem escravizar e querem roubar o teu chi. E roubam. O desequilíbrio das pessoas faz as pessoas escoarem o próprio chi. Você escoa e você perde o seu chi toda vez que você vai naquele emprego que tu é escravo, que tu acha que é um emprego, mas você é um escravo. Aquele emprego que te faz acreditar que se você tiver um pouco de dinheiro para comprar aquele bem material ali, você vai se tornar feliz. Mas aí você compra
dá aquele preenchimento naquele momento, amanhã você já volta a ficar triste de novo. Aí você tem que se preencher de novo, você tem que ter dinheiro de novo. Então você vai lá e trabalha de novo, porque você tem que ter o dinheiro de novo para comprar aquilo de novo, para te preencher de novo, porque você já tá se sentindo vazio. Seu chi tá sendo escoado o tempo todo, né? E você não sabe o que tá acontecendo, e você é infeliz e não percebe. Agora, a maior parte das pessoas ficam ali, né? Se pegar aquela curva de Gauss ali, ficam ali no meio, na média. Não vão pro lado da pedofilia, não vão pro lado do assassinato, mas ficam ali no meio. Não vão se desenvolver, vão ficar presos naquele status quo, vão viver a vida inteira assim, trabalhando, seguindo os padrões sociais, vão morrer. Seus filhos vão fazer a mesma coisa, aquela repetição, naquele ciclo eterno, que nunca vai sair disso, né? E eles acham que a vida é só isso e acabou, né? Acham que o mundo, que a gente vem aqui pra esse mundo pra ter essa vida medíocre é só isso, ok? Não são nocivas. Não vão sofrer tanto, não vão praticar crimes, mas vão ficar naquela, né? Naquele status quo que a gente já sabe, que é o status quo da sociedade atual, uma merda. Mas existem as pessoas que não têm condição de não se desequilibrar em totalmente, diante da toxicidade desse sistema. E aí vão para os extremos da curva, aonde se tornam criminosas, né? Então a nossa sociedade cria isso. Acredito que tem gente também que já nasce, né, com total falta de empatia, que são, né, clinicamente considerados psicopatas. Mas a nossa sociedade tem alguma condição de conter essas pessoas? A nossa sociedade fabrica psicopatas, quanto mais que vai ter condição de conter aqueles que já nascem com essa tendência, né? Ainda é pior. Nossa sociedade não tem nem condição de ensinar fraternidade, compaixão para essas pessoas, porque a gente mesmo não pratica isso. Praticamente ninguém vai para o autoconhecimento. Quando vai, são esses New Age charlatães que estão aí só para ganhar dinheiro, dizendo que se você fizer namastê, né, você ficar rezando mantra, recitando mantra, acendendo vela, incenso, você tá espiritualizado. Isso é papo furado do caralho. Papo furadíssimo. Isso aí não é espiritualidade, isso daí não é autoconhecimento. Autoconhecimento é quando você mergulha dentro de si e você vai ver as catástrofes dentro de si que se conectam com o todo. E aí você passa a entender por que tá acontecendo aquilo, qual é a origem daquilo, como mudar isso, né? E tem a galera que faz de forma consciente, sim. Assassinato de criança. Assassinato. Será que os assassinatos de criança não tem nada por trás, não? Essa gente louca que vai em escola metralhando criança. Será que é porque o cara era só louco? O que ele sabia que a gente não sabe? Né? Quem induziu essa pessoa a fazer isso? Os tais desafios, né, de jogos. Ah, o cara foi lá porque ele foi desafiado, ele perdeu no jogo de videogame, ele foi desafiado a fazer isso. Quem é que tá por trás desafiando? Será que quem tá por trás não tem o mesmo conhecimento que eu tenho, mas tá usando pro lado mal? Será que eles não querem servir legiões e legiões que estão no plano astral precisando se alimentar dessa energia, desse chi? Então eles fazem a colheita deles, matando as crianças? Você acha mesmo que os caras que mataram, que metralharam crianças, facada, sei lá, mundo afora, Brasil e mundo afora, você acha mesmo que essas pessoas estão mal? Eles ficaram abastecidos de energia, viu? Porque o chi deles foi escoado, né, ao longo da vida, do desequilíbrio que eles têm, desequilíbrio mental, psíquico e tudo mais, emocional. Mas a hora que eles fizeram aquilo, eles se alimentaram. Eles se alimentaram de bastante energia. Eles tiveram a alimentação deles, a comida deles. Só ali do processo do assassinato, porque é um processo energético que não cabe aqui eu explicar nesse vídeo. Né? E quem mandou fazer também se alimentou. E legiões também que estão no astral, que induziram isso, que participaram disso, porque ele não tá, o cara quando faz um negócio desse, ele não tá sozinho, nem que seja no astral, tem egrégoras atuando ali. Se alimentaram disso. São desequilibradas, claro, estão em desequilíbrio, estão promovendo o desequilíbrio. Mas ou desconhecem a forma correta de você obter o chi, ou não querem,
ir pela forma correta, porque dá mais trabalho, dá. Você tem que ter um gasto de energia próprio seu para você obter da forma correta, mas não querem ter, né? Só estudar eletroquímica. Quando você estuda eletroquímica, você descobre, né, que um elétron que tenha um átomo que tenha poucos elétrons na última camada, na sua última camada, é mais fácil ele perder esses últimos elétrons para ficar estável do que ele ganhar. E aquele que tem bastante, é mais fácil ele ganhar na sua última camada para ele ficar estável do que ele perder. Então, se você tem poucos, se você está sem X, você tem pouquíssimos elétrons na sua última camada, fazendo analogia com o átomo, imagina o trabalho que você não vai ter para ir somando mais elétrons até que você fique estável. Mais fácil você perder, ou seja, mais fácil você fazer bosta, você se dissolver, você provocar um mais desequilíbrio ainda para que você, assim, consiga a energia, acreditando na ilusão de que se você conseguir essa energia, você vai estar em sincronicidade com o meio e novamente equilibrado. Ali naquele momento você obtém, né, a energia que você precisa e você fica estável. Só que ali no ecossistema como um todo, você vai estar causando um desequilíbrio maior, porque você vai estar tirando energia de quem tinha uma vida toda pela frente. Então, para o ecossistema, se provoca um desequilíbrio, mesmo porque as almas daquelas crianças, né, para onde elas foram, se elas também não tiverem a capacidade de alterar o padrão de consciência, um dia elas podem ter, mas enquanto elas não tiverem, elas vão ficar com aquele impacto, com aquele trauma, com aquele ódio nelas, presas, com aquela energia presa no espaço-tempo. Aquilo vai se voltar contra você. Inevitavelmente, aquela energia presa no espaço-tempo vai procurar o agressor. Aonde quer que ele esteja, nessa dimensão e em outra dimensão. Vai porque vai ter que ter um ajuste de contas. Não tem nada a ver com pecado, com lei de causa e efeito, porque até a lei de causa e efeito é questionável, tá? Até isso. Porque as leis físicas não seguem a moral do ser humano. Não seguem o nosso princípio de justiça. O nosso princípio de justiça é dentro do que a mente limitada humana consegue ver, né? Mas os princípios físicos não seguem isso. Mas se porventura alguma daquelas crianças conseguirem já ter uma expansão de consciência, ou já são crianças que têm uma expansão de consciência, até tem criança que tem muito mais expansão de consciência do que adulto, elas vão dissipar rapidinho e esse trauma e não vão ficar com essa energia pesada, presa no espaço-tempo e aquilo não vai assim causar, voltar como uma espécie de karma, que dizem, para a vida do agressor, mas nem com todas serão assim, né? Então a probabilidade é muito maior de que elas fiquem com uma negatividade, e aquela negatividade, por uma simples questão de afinidade eletrônica, né? Fique ali, no emaranhado quântico, com a energia do agressor, e uma hora ou outra aquilo vai voltar para a vida dele, nessa ou em outra existência. E isso é o desequilíbrio do ecossistema, isso que eu falei, no ecossistema gera um desequilíbrio, por mais que a pessoa tenha se alimentado ali na hora que ela praticou o ato, mas ao longo do tempo ela está provocando um desequilíbrio no todo, porque ela não está conectada com o todo, levando evolução, levando expansão. Ela está sugando, né? Ela está roubando. Então, se ela está roubando uma energia que não é dela, uma hora essa energia vai ser removida dela, de uma forma ou de outra. Né? Isso que eu tô falando aqui é no caso da pedofilia, de assassinato, mas isso serve para tudo na nossa vida. Para tudo, mesmo nos casos que não são tão graves, né? Toda vez que você cobiça, que você inveja o que o outro tem, é porque você não aprendeu a como manifestar aquilo na tua vida. E aí você acha que é mais fácil tirar do outro, ir lá e roubar. Aquilo vai se voltar contra você. Às vezes não se volta nessa existência, mas pode se voltar numa. Não porque é errado fazer isso. Para a natureza, foda-se. O universo não tem esse moralismo. Mas sim porque tem que ter o equilíbrio, né? A menos que você roubou, você praticou um ato que é considerado errado pela sociedade, você tirou, você pegou aquela energia para você, mas você depois depositou outras energias e fez outras benfeitorias por aí. E você devolveu de uma certa forma.
Não necessariamente para aquela pessoa, mas para o todo você devolveu aquilo. Então, assim, você fica mais equilibrado. Você pode estar kits como um ecossistema. Você pode estar kits, né? Mas se você só tirou, sem aprender como você manifestar, como você ampliar o seu próprio chi, né? A energia do seu chi. E sem aprender como você manifestar as coisas que você quer para sua vida, seja bens materiais, uma posição ou qualquer outra coisa. Se você não aprendeu a fazer isso e você passou a vida inteira só sugando como um vampirismo, depois você vai ter quem vai te vampirizar também. E você não vai nem perceber, porque você não entendeu o processo. Normalmente quem tá na energia de vampirismo não entende vampirismo, por isso que ela não sai dessa energia, né? E não é fácil aprender a manifestar, né? Não é fácil, tem que entrar no processo de autoconhecimento. Ah, e que fique claro que a intenção aqui dessas explicações é relacionar a questão da pedofilia e de assassinatos repentinos e cruéis com a questão da espiritualidade, com a questão do autoconhecimento. Não tem nada a ver com o desaparecimento de crianças, que a gente sabe muito bem que é para tráfico humano e para transplante ilegal de órgãos, né? Para roubar órgãos. Isso existe sim, principalmente nas camadas mais pobres da sociedade, em que se sabe que os pais não terão a menor condição de rastrear e correr atrás dessas crianças, tá? Existe sim isso. É o crime, né? O crime negro por trás. Tem. Isso aí já não tem a ver com o que eu tava falando aqui. Eu estava falando aqui de coisas que a sociedade não tem como explicar. Por que uma pessoa entra numa escola e mata um monte de criança? Por que o padre na igreja pratica pedofilia? Como que você vai explicar isso? Entendeu? Nós não temos uma explicação racional. É aonde eu entro com essa questão de falar do desequilíbrio da energia Kundalini para poder roubar a energia do Chi, sugar de volta a energia do Chi que foi escoada no processo de desequilíbrio promovido por essa sociedade doente.